Você se lembra quando casar significava passar meses, às vezes anos, preparando cada detalhe do enxoval? Quando abrir o armário de roupas de cama era como admirar um tesouro construído com paciência e amor? Nos anos 70, o enxoval não era apenas uma lista de compras, era um ritual sagrado, um símbolo de passagem para a vida adulta. E hoje, você vai descobrir por que essa tradição marcou uma geração inteira. Imagine, suas avós, suas mães, passavam tardes inteiras bordando iniciais em lençóis brancos. Cada ponto era uma promessa de futuro. Cada toalha dobrada representava um sonho guardado no fundo de uma gaveta perfumada com lavanda. Mas você sabe o que realmente acontecia por trás dessa tradição? A preparação do enxoval começava cedo, muito cedo. Algumas famílias iniciavam quando a menina ainda era criança. Não era exagero, era planejamento. Era a forma que aquela época encontrou de garantir que a filha estivesse pronta para a vida de casada. E não pense que era apenas sobre lençóis e toalhas. Tinha regra, tinha lista, tinha quantidade mínima, tinha status social envolvido. O enxoval dizia quem você era. Você consegue imaginar o peso dessa responsabilidade? Hoje, vamos mergulhar nesse universo esquecido. Vamos descobrir o que tinha dentro daqueles baús de cedro, por que cada peça era tão importante e como essa tradição moldou relacionamentos e expectativas de toda uma geração. Prepare-se para uma viagem que vai fazer você enxergar o casamento de um jeito completamente diferente. Tudo começava com a conversa. Sabe aquele momento em que a família percebia que a menina estava crescendo? Pois é. Era hora de começar o enxoval. Você já parou para pensar como seria receber essa notícia aos 15, 16 anos? A mãe chamava a filha, sentavam-se juntas e iniciava-se o planejamento. Não era uma imposição, pelo menos não aparentava ser. Era apresentado como um privilégio, uma herança de conhecimento passada de mãe para filha. Agora você vai aprender o que toda mulher precisa saber. E começava a grande lista. Ah, lista sagrada. 12 jogos de lençol, no mínimo. Alguns para o dia a dia, outros para visitas, outros ainda para ocasiões especiais. Cada conjunto tinha sua função específica. Os lençóis brancos de linho eram para mostrar. Os coloridos, que começavam a aparecer na década de 70, eram para usar mesmo. Você se lembra de quando roupa de cama era separada por ocasião? Mas não acabava aí. Toalhas de banho, de rosto, de mesa, jogos americanos, guardanapos de tecido, muitos guardanapos, panos de prato bordados. Cada item tinha que ser em quantidade suficiente para nunca faltar, porque faltar era impensável. Era sinal de despreparo, de desleixo. Uma mulher sem enxoval completo estava de certa forma despreparada para o casamento. Pelo menos era isso que diziam. O mais fascinante, muitas peças nunca eram usadas, ficavam guardadas eternamente, esperando uma ocasião especial o suficiente. Você provavelmente conhece alguém que ainda tem lençóis de enxoval guardados há décadas, não é? Qual era o sentido de guardar tanto? Era a mentalidade de escassez. A geração que viveu ou ouviu histórias de guerra, de dificuldades, de tempos em que não se encontrava tecido para comprar. Ter um armário cheio era segurança. Era a prova de que você estava preparada para qualquer coisa. E tem mais, o enxoval era exposto. Sim, antes do casamento, organizava-se uma verdadeira exposição. Amigas, vizinhas, parentes vinham ver. Abriam-se as gavetas, desdobravam-se os lençóis, admiravam-se os bordados. Era um momento de orgulho ou de ansiedade, porque ali seu enxoval seria comparado, seria julgado. O da fulana tinha mais peças. O da cicrana tinha bordados mais finos. Você imagina a pressão? Mas havia também a beleza do ritual. Aquelas tardes de bordado em família, aprendendo os pontos com a avó, escolhendo as cores das toalhas, decidindo o padrão das iniciais. Eram momentos de conexão, de transmissão de saberes, de construção de sonhos. O enxoval dos anos 70 carregava contradições. Era símbolo de preparação, mas também de pressão social. Era tradição amorosa, mas também expectativa sufocante.
Depois dos 50, muita coisa muda. A gente continua comendo igual, mas o corpo cobra. Açúcar alto, remédio, cansaço. Não é sobre parar de comer o que gosta, é adaptar. Eu encontrei um livro com receitas simples para quem precisa cuidar do açúcar sem radicalismo. Se fizer sentido para você ou para alguém da sua família, deixei o acesso aqui no primeiro comentário fixado. Agora vamos ao que realmente importava: os detalhes. Porque no enxoval dos anos 70, cada mínimo detalhe contava uma história. Você se lembra do cheiro de roupa guardada no armário de cedro? Aquele aroma de naftalina misturado com sachês de lavanda era o perfume oficial do enxoval. Abrir aquelas gavetas era uma experiência sensorial completa. O rangido da madeira, o frescor dos tecidos, a sensação de estar tocando algo precioso. Os bordados eram a joia da coroa. Iniciais entrelaçadas, monogramas elaborados, barrados com flores e arabescos. Cada ponto feito à mão levava horas, às vezes dias. E não era qualquer bordado. Tinha que seguir padrões, usar pontos específicos, ter simetria perfeita. Você já tentou bordar algo à mão? Era uma arte que exigia paciência, precisão e, acima de tudo, tempo. Muito tempo. Por isso o enxoval começava tão cedo, porque simplesmente não dava para fazer tudo correndo. Os tecidos também seguiam uma hierarquia rígida, linho puro no topo da pirâmide. Depois vinham os misto linho, os percais de alta gramatura, os algodões egípcios. Cada tipo de tecido tinha seu propósito e seu status. E as cores? As cores contam uma história à parte. No início da década de 70, o branco ainda reinava absoluto. Branco simbolizava pureza, limpeza, sofisticação. Um enxoval completamente branco era sinal de refinamento máximo. Mas conforme os anos 70 avançavam, as cores começaram a invadir os armários. Floral alaranjado, tons terrosos, estampas geométricas. A década trouxe uma revolução visual que alcançou até os enxovais. Você se lembra dessas estampas características da época? Algumas famílias mais tradicionais torciam o nariz. Lençol colorido não combina com casamento sério. Mas a mudança era inevitável. Os tempos estavam mudando e até os enxovais refletiam isso. Outro aspecto crucial: a quantidade. Não bastava ter, tinha que ter muito. 12 jogos de cama eram um mínimo aceitável. Algumas moças chegavam a ter 20, 30 jogos diferentes. Por quê? Porque lavar roupa não era simples como hoje. Não havia máquinas automáticas em todas as casas. A roupa era lavada à mão, no tanque, com sabão em barra. Secava no varal, passava com ferro a carvão ou elétrico pesadíssimo. Você consegue imaginar o trabalho que dava? Por isso a necessidade de ter tanto. Enquanto uns jogos estavam no varal secando, outros estavam sendo usados. Outros ainda esperavam para ser passados. Era um ciclo constante. E cada peça tinha uma dobra específica. Os lençóis eram dobrados de um jeito, as toalhas de outro. Tudo tinha que caber perfeitamente nas gavetas. Tudo tinha que estar impecável. Guardar o enxoval era quase tão trabalhoso quanto prepará-lo, mas fazia parte do ritual, do cuidado, do respeito por aquele patrimônio familiar. Mas o enxoval dos anos 70 ia muito além de roupas de cama. Era um universo completo de preparação para a vida doméstica. Você sabia que até as panelas faziam parte do enxoval? Pois é, o enxoval incluía praticamente tudo que a casa precisaria. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Começando pela cozinha. Jogos de panelas completos, sempre em alumínio polido, que brilhavam como prata. Jogos de talheres, aparelhos de jantar para 12 pessoas no mínimo. Aparelhos de chá e café, cristais, taças para cada tipo de bebida. Tinha jogo de xícaras para café, para chá, para chocolate quente. Tinha pratos rasos, fundos, de sobremesa, de bolo. Tinha travessas, saladeiras, molheiras, açucareiros, leiteiras. Você já viu uma mesa posta completamente com todos esses itens? Era deslumbrante e era o padrão esperado, porque receber visitas era parte essencial da vida social, e você precisava estar equipada para isso.
Na sala de estar, o enxoval incluía toalhinhas de crochê para cada mesinha, capas para almofadas, cortinas pesadas com forros, tapetes combinando. Tudo tinha que estar coordenado, harmonioso. E não podemos esquecer das roupas pessoais. O enxoval incluía o guarda-roupa completo da noiva para começar a vida de casada. Camisolas, roupões, conjuntos de lingerie, discretos, claro. Roupas para ficar em casa, roupas para sair. Você imagina começar a vida com literalmente tudo novo? Era essa a proposta. O casamento representava um recomeço total. E tudo, absolutamente tudo, deveria ser novo e preparado especificamente para essa nova fase. Outro item fundamental, os enxovais de mesa. Toalhas para mesa de jantar, com guardanapos combinando, sempre bordadas. Toalhas menores para o café da manhã. Jogos americanos para ocasiões menos formais. Cada refeição tinha a sua toalha apropriada. Usar a toalha errada para a ocasião era considerado falta de educação, de conhecimento das regras sociais. E tinha também o enxoval de banheiro, que ia muito além das toalhas. Tapetes, cortinas para o box, capas para o assento do vaso sanitário. Sim, isso era comum. Jogos de potes para algodão e hastes flexíveis. Você se lembra desses detalhes nos banheiros? Tudo combinando, tudo em conjuntos perfeitos. A estética da harmonia era levada muito a sério. Mas aqui está algo interessante. Muitas dessas coisas eram usadas apenas em ocasiões especiais. O conjunto bom de pratos ficava guardado. Os lençóis de lei permaneciam nas gavetas. Vivia-se guardando para o dia especial, que às vezes nunca chegava. Era uma mentalidade de preservação que hoje parece estranha, mas que fazia total sentido naquele contexto. O enxoval representava segurança, era o patrimônio da nova família, construído com esforço e dedicação. Era também demonstração de cuidado, de que a moça havia sido bem preparada para sua nova vida. Mas, por trás de todas essas listas, quantidades e regras, o que o enxoval realmente significava? Você já pensou no que representava ter tudo isso antes mesmo de casar? O enxoval era, fundamentalmente, sobre autonomia, ou a ilusão dela. Uma moça com enxoval completo estava pronta. Não dependeria da família do marido, não precisaria pedir emprestado, não passaria necessidade, pelo menos não de lençóis e toalhas. Era uma forma de segurança num mundo onde as mulheres tinham poucas garantias. Se o casamento não desse certo, embora ninguém falasse abertamente sobre isso, pelo menos ela teria seus pertences, seu patrimônio. Mas também era sobre controle social. O enxoval ditava quando você estava pronta para casar. Sem enxoval completo, muitas famílias consideravam imprudente realizar o casamento. Você acha que isso ajudava ou atrapalhava? A verdade é complexa. Para algumas mulheres era um peso enorme. A pressão de bordar, comprar, organizar, exibir. A ansiedade de ser julgada pelas outras, de ter seu enxoval comparado, de não estar à altura. Para outras, era motivo de orgulho genuíno, o prazer de preparar cada detalhe, de escolher cada peça, de imaginar sua futura casa enquanto dobrava cada lençol. Era sonhar acordada de forma concreta e palpável. O processo de preparar o enxoval também era um rito de passagem. Marcava a transição da juventude para a vida adulta. Enquanto bordava, a moça aprendia não só pontos e técnicas, mas também paciência, planejamento, responsabilidade. Você acha que perdemos algo importante quando abandonamos esses rituais? É uma questão interessante, porque sim, havia beleza naquela preparação cuidadosa, havia sabedoria sendo transmitida, laços sendo fortalecidos entre gerações. Havia o valor de apreciar o processo, não apenas o resultado. Mas também havia limitação. A ideia de que a mulher precisava estar completa antes do casamento, como se o matrimônio fosse um exame para o qual ela precisasse estudar. A pressão social, as expectativas rígidas, a falta de espaço para escolhas pessoais. Os anos 70 foram, curiosamente, uma década de transição. O enxoval ainda era tradição forte, mas já começavam os questionamentos.
mulheres entrando no mercado de trabalho em maior número, movimentos de liberação feminina ganhando força, as primeiras vozes dizendo: "E se eu não quiser ter 12 jogos de lençol?" Hoje, o enxoval tradicional praticamente desapareceu. Casais montam suas casas juntos, compram conforme a necessidade surge, valorizam a praticidade sobre a tradição. Mas será que não perdemos um pouco da magia no processo? Talvez a resposta esteja no equilíbrio. Resgatar o valor de preparar as coisas com cuidado, de apreciar os detalhes, de criar rituais significativos, mas sem as pressões e limitações daquela época. O enxoval dos anos 70 foi mais que uma lista de itens, foi um símbolo de uma era, um reflexo de valores, expectativas e sonhos de toda uma geração. E agora você sabe a história completa por trás daqueles armários perfumados de lavanda.